Essa música é maneira, né, cara? A bateria é um pouco ruim. Essa muda a introdução, eu gosto dela, mas tem um cara que toca desafinado. Vive acelerando a música. Uma merda. Quer fazer presepada, achando que é John Bonham, né? O cara é meio pretencioso. Aquela garota de 5 anos do YouTube que é toca a bateria pra caraca. E toca bem melhor, né, cara? Mas toca enfim, pra caraca, né? garota. É isso aí. Fala, Legião X! Estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Que saudade, pessoal, estava. Semana passada nós fomos ocupados. Essa é a realidade. Occupy Project X. Começou um protesto aí, entendeu? O pessoal veio contra os 1%, né? Mais especificamente, quem é 1%? Zé Bonner, né? O cara que representa 1% privilegiado. E nós que somos da base popular, ocupamos o Projeto X, mas eu não estava presente. Mas Lannister, the King, the Lion is here. Gente, estamos hoje com a presença leonina de Douglas. Mestre, acho que é a primeira aula que a gente grava junto, mestre, não é? Esse ano, né? Esse ano, né? Pode dizer. Que nós já gravamos aí X versus X. Mas, pô, não, a X da atualidade foi o primeiro, né? A gente já gravou o X da atualidade junto? Acho que não. Sai desviando demais da minha memória. A gente gravou outros programas aí, que tem muitos programas. Isso aqui é, porra, buiachaca. E, né, pessoal, nessa semana estamos sem Zé Bonner, ou seja, você já percebeu que a esquerdopatia, sacanagem, não começou, né? Então a gente já percebe que já tem aqui a galera mais povão, o pessoal das bases, né? O pessoal que vem da coisa assim mais, né, vida de gado. Para você, aonde, mestre, que nós estamos hoje? Olha só, gente. Peraí. Isso é um momento histórico. Eu vou fazer o primeiro. O primeiro X da atualidade sem Zé Bonner. Então, olha só, vamos ensinar pra ele, ó. É porque não teve ensaio. Tem que fingir que tem um negocinho que caiu no chão. Mestre, ó. Caiu um negócio no chão aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Nosso Donald X da atualidade. Cara, que felicidade. Primeira vez que eu faço isso na minha vida, cara. Pô, que feliz, cara. Muito bom, moleque. Isso aqui é muito legal. Eu não fazia também, não. Eu achava até patético quando o Zé fazia. Mas quando tu começa a fazer, tipo... Não, dá tipo um ânimo diferente. Dá um ânimo legal. A gente já começa... Como? Pá. Aí, por favor, trilha sonora aí, pro pessoal poder dar colaborado na edição. Rock Balboa. Gente, ó. Dá um recado no meio do vídeo. Meu irmão, já mandei logo que eu mando a real. Pra ver se o editor tá prestando atenção na aula. Isso aqui é ao vivo. O pessoal do ao vivo tá vendo aqui sem som, mas no YouTube sabe que já rola, não, uns efeitos especiais de Spielberg. E hoje, né? Mas é pra eles verem de novo, né, mestre? É pra ver de novo. Tem que ver. Pessoal, quantas vezes quiser, anotar, fazer colocações. Aqueles comentários maravilhosos que vocês deixam lá, que são muito importantes para o nosso crescimento como canal. Muito obrigado a todos, os que gostam e que não gostam também, porque, né, unanimidade não existe. Temos que aqui hoje, né, mestre Douglas, fazer uma análise de uma coisa que está efervescente, né, na mídia brasileira. Acho que talvez seja a atualidade mais fresca que a gente já trabalhou aqui, né? A coisa está saindo forno, né? Talvez. E é até perigoso, né? Porque a gente grava essa aula aqui, aí sai na quarta-feira já mudou tudo. Porque tá assim. Quantas aulas de impeachment a gente fez? Um monte. Reparou? Cada vez era um troço que aconteceu. Cada vez era um novo episódio, é verdade. E agora... E tem que fazer o update, né? Tem que fazer uma análise. A gente até pode fazer, né? Daquela aula da crise política que eu gravei com o Zé pra cá, a gente dá uma averiguada no que aconteceu mais ou menos. Mudou bastante coisa. Até crise já não se fala mais. Exato, né? Brasil virou Finlândia, né? Parece que agora voltou a se ter boas notícias na mídia, uma coisa, né, muito interessante. Tudo tranquilo agora, tudo na paz. E hoje, né, mestre, a gente vai falar sobre, acho que é o tema mais polêmico aí da mídia, que é a reforma ministerial do atual governo Temer, chamado por alguns de governo provisório, ou de governo definitivo, que já acreditam que esse processo já foi resolvido. Não foi, né? Na prática, ainda existem episódios a ser, né, realizados, mas vamos analisar aí, né? Chamados por outros de governo ilegítimo ou governo golpista. Né? Exato, né? Que é uma questão que não é só partidária brasileira. O pessoal fala, existe um esquerdismo. Não, pessoal, você tem veículos altamente conservadores, como o The Guardian, né, na Inglaterra, como o New York Times, né, em Nova York, que vão usar a palavra coup, né? Que é golpe. E isso tem que ser visto com carinho, né, mestre? Pelo menos, né? E a gente vai falar daqui a pouco do maravilhoso Romero Jucá. Romer Jukes. Tu consegue traduzir tudo, né? Moleque, Homer, o nome dele é Homer, moleque. E se ela Jucá seria o quê? Duke, ou se ela Jake, né? Homer Jake, um novo nome agora. Não chamarei mais Romero Jucá. Homer Jake é o nosso grande... de Simpsons com Tio na Half Man. Tem tudo pra dar certo. Caraca, dois imbecis, né? Enfim, mas vamos lá. Mas de imbecil ele tá longe de ser. De imbecil ele tá longe de ser. Aliás, esse processo político envolve mentes muito articuladas, né? Muito estrategistas, né, mestre? A gente pode... Do grego, estratégia. Estratégia.
E vai ter alguns tons de Tropa de Elite essa aula hoje, porque você vai lembrar daquela cena clássica do Tropa de Elite. Tava falando com o Douglas antes, ele lembrou aquela cena que vai selecionar a galera do BOP, né? E eles começam, esse aqui não pode, que esse aqui tá envolvido com não sei o quê. Esse aqui é traficante, esse aqui tá envolvido com prostituta, clínica de amor. E vai parecido, gente. Olha, tem tons de semelhança bem preocupantes que a gente vai fazer uma análise aqui hoje, né, mestre? Muito preocupante. Principalmente porque a gente vai ver, gente, que tem coisa que não sai. Vou dar um exemplo aqui, só um spoiler, né, da aula. Nosso amigo Henrique Eduardo Alves, ele sai do Ministério do Turismo no governo Dilma, se exonera, apoia o impeachment, 2 meses depois ele é o quê? Ministro do Turismo. Muda presidente, mas não muda ministro, mestre. Como é que funciona isso? Meu Deus, como explicar isso? Mas são essas coisas, né? Como explicar isso? A gente tem que falar aqui de algumas coisas, né? Então vamos lá, né? Vamos começar logo a rolar essa bola. Lembrando que tem vinheta hoje, fique ligado que hoje tem um anúncio muito especial nessa aula. Tem? Tem um anúncio especial aí. Galera do Periscope não vai entender nada, né? Até porque estamos na gravação, mas o pessoal do YouTube vai ver aí. Enfim, então tudo bem. Eu acho que é uma parada aí, né? De pessoas talentosas que estão aí buscando uma outra alternativa. Fiquem ligados, daqui a pouco tem vinhetinha. Mas vamos lá, vamos começar aí, mestre Doug. Primeira coisa que a gente tem que falar é que reduziu o número de ministérios, né, pessoal? Que isso? No final do governo Dilma nós tínhamos 31 ministérios, agora nós temos 24. Que isso? Reduziu muito. Que isso, mas isso aí já é o corte, né, mestre? Já é a máquina pública que estava inchada, sendo agora acerta supostamente acertada. Agora acertou as contas. Existe muita leviandade nesses números, né, mestre? Assim, a questão com certeza, de achar que esse é meio que jogar pra galera, né? Ou seja, nós vamos encurtar o número de ministérios, isso vai reduzir gastos. Isso é mais, acho que é para gerar uma percepção na sociedade que algo está mudando, né? Isso. Acredito, o discurso, né, que vai justificar essa redução ministerial, que a presidenta Dilma já tinha feito, ela reduziu de 39 para 31 ministros, né? A ideia de aqui, ó, redução, gente, isso aqui é importante de falar, né? A gente já pensa em redução do Estado. Isso. Né? O caminho do Estado mínimo. Muito. Claro que um governo, qualquer que seja o governo, ele sempre vai ter ministros, né? Sim. Isso não tem como escapar. Mas a ideia é, quanto menos ministros, menor é o tamanho do Estado. A ideia de menor intervenção, né? Exatamente. Tem muito mais a ver, né, com a ideia de reduzir a intervenção do Estado do que propriamente de reduzir gastos. Sim. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Um exemplo aqui que a gente pode dar de agora, né? A CGU, Controladoria Geral da União, a gente fala daqui a pouquinho. Mas quando você pensa na Advocacia Geral da União e no Banco Central, essas siglazinhas aqui é porque, né, gente, espaço é coisa rara. Aqui é TV. Aqui é uma coisa, que tem que ser umas coisas meio no improviso aqui. A AGU e o Banco Central nos governos petistas, né, do Lula e da Dilma, aliás, a AGU certamente já no governo Fernando Henrique tinha um status de ministério. Sim. O que acontece com essa reforma? Esses dois órgãos aqui perdem o status de ministério. Então, automaticamente, você cai de 31 para 29. Sim. O que mudou? Nada. Na verdade, é um status, é uma nomeação. É um status. Nomenclatura. E tudo bem que muda, né, a prerrogativa de foro do presidente. Né? Aí, enfim, ganha-se, tem aí todo um debate. Que, aliás, é importante lembrar que o advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso era o Gilmar Mendes. Isso aí. Que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo depois foi indicado pelo próprio Fernando Henrique. Gosta de uma gaveta, né, mestre? E foi... o AS que diga. Esse é gaveteiro. É complicado. O que acontece? E aí foi justamente no governo Fernando Henrique Cardoso que a AGU ganhou, então, o status de ministério. Isso aí. Então, essas são algumas mudanças que alguns vão chamar de mudança para inglês ver, outros vão falar que sim, que é importante reduzir o número de ministério para sinalizar para o mercado que o Estado, então, está diminuindo o seu tamanho. Mas peraí, Dr. Douglas, peraí. Gente, Dr. Doug is here. A gente precisa fazer uma análise. Mestre, encolhimento do Estado, legal. Mas a gente não pode dizer que os governos Lula e Dilma também não eram neoliberais, mas de alguma forma? Sim ou não? Depende para É uma discussão boa, porque eu tô provocando isso aqui, porque em sala toda hora os alunos perguntam isso para mim. Ah, Tiago, mas o que é o governo Dilma? É keynesianista ou ele é neoliberal? Né? Primeiramente, o aluno precisa acabar com esse maniqueísmo, né? De achar que ou é keynesiano ou é neoliberal, né? Existem os 50 tons de cinza aqui no meio que tem que ser observado. Até porque o mestre Keynes, ele escreveu um livro com uma certa teoria econômica. Sim. A gente, para simplificar, porque a gente está no ensino médio, a gente fala que intervenção do Estado na economia
é keynesianismo, mas não necessariamente É. tá previsto nos livros do Keynes, até porque Isso, depois dele, isso. outros caras, né, chamados neo-keynesianos, foram lá e escreveram. E isso é importante, assim, de frisar, assim como nem todo liberalismo está lá no Adam Smith, na Riqueza das Isso, Nações, porque isso, muito o cara importante. escreveu lá em 1776, eu acho. Claro. E aí, quer dizer, não tinha como prever Hoje você tudo. tem modelos de liberalismo e bem-estar social mesclados, né? Que é o modelo nórdico que você encontra na Finlândia, Noruega, Mestre, né? Dinamarca. nem mesmo os partidos mais liberais do Brasil, a gente acabou de ter a fundação do Partido Novo, né, que é um partido Novo. declaradamente liberal, e nem eles são contra o Bolsa Família, Isso aí. que não deixa de ser uma intervenção do Estado na economia. Sim. Né? A gente pode chamar de medida, né, imediatista, emergencial, mas nem eles são contra essa intervenção. É essa provocação Por que quis entender- fazer por isso, porque existe essa necessidade das pessoas em querer classificar o governo dentro de uma célula, né? Ou seja, esse quadradinho aqui eu encaixei Lula, esse aqui eu encaixei FHC, Dilma, Collor, né? A gente tem que perceber que existem nuances nesse aspecto, né? Exatamente. É muito importante. O governo Dilma, por exemplo, e o Lula já fizeram privatização de portos, né, de estradas, que é uma medida, Muita. teoricamente, né, neoliberal. Mas não necessariamente todo partido, né, neoliberal ele tem medidas só neoliberais e partidos, né, mais sociais têm apenas políticas, né, teoricamente de intervenção do Estado. Né? Exatamente. É só você pensar que o governo Dilma, ele criou o Simples, né? Para pequenas empresas, que simplifica a taxação, Desburocratização, a tributação. Isso. Quer dizer, que é uma pauta liberal muito antiga no Brasil, que é a ideia de, se é para abrir empresa no Brasil é uma dificuldade, a gente tem razão. Sim. Para fechar é mais ainda, não sei o quê. Então, Claro. é importante que haja esse diálogo, né? É importante que a gente ouça as propostas que os lados têm. Agora, eu tenho uma certeza. Qual? Comunista não é. Não é, de forma alguma. Não é. Não Até é. porque os médicos cubanos, que eram supostos soldados secretos de Cuba, não tomaram ainda o poder, né, mesmo? Não. teve a revolução ainda, né, da galera Venezuela invadir junto com a Bolívia. Não. A Né? Venezuela tem que se preocupar com a própria soberania. Eu acho que tá O bagulho faltando lá papel higiênico doido. lá, né, meu? O bagulho lá tá O pessoal que doido. não consegue se limpar pra invadir o Brasil tá difícil, né? O paiseco pequenininho vai invadir o Brasil como? Isso é uma Exército viagem. brasileiro é um dos mais O pessoal falando em bem criados do mundo. Ursal, né? Até cuspi aqui, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. É uma forçação de barra, né, novo socialismo, que se criou durante os anos 2000 para tentar novamente colocar na caixinha, né, determinados grupos. E a coisa não é tão preto-branco assim, né? Existem variantes, dúvida. né? Sem Isso dúvida. aí. Agora, é inegável também que o governo Dilma interferiu sim um pouco mais na economia. Alguns analistas vão acreditar a crise que atualmente assola o Brasil. Outros vão dizer que são efeitos da crise internacional. Enfim, acho que não cabe a gente aqui nesse momento discutir isso. Fato é que o governo Temer hoje sinaliza medidas de liberalização da economia e de diminuição do Estado. E o primeiro sinal foi exatamente a redução do número de ministérios. E é importante frisar, agora são 24. Quer dizer, agora, que dia é hoje? Hoje é dia 27/5, né? 27 do 5, Às nós 8 estamos e pouca da noite. Aí, pessoal do YouTube, nós estamos gravando em Isso aí. 27 de maio. Amanhã pode extinguir um ministério, criar outro, cair o governo, tudo pode acontecer. Essa aula vai Pode pro ar sair na outra próxima gravação aí quarta-feira, do né? E já Sérgio tem- Machado. Sérgio Sérgio exatamente. Machado do horror, é o terror de Brasília. É um novo Delcídio, né? O pessoal tá o preocupado pessoal tá com ele, né? preocupado lá. De forma muito importante, é isso aí. Eram 23 ministérios, né? Porque nós tivemos a extinção do Ministério da Cultura. Ele foi, então, acoplado, digamos assim, ao Ministério da Educação e ele voltou a ser o MEC, né? Ministério da Educação E e Cultura. Cultura. Isso. Nós tivemos um baita rebu, né? No Brasil inteiro, pessoas ocupando, né, várias sedes de ministérios, dos Ministérios da Cultura, né, de cada estado, e, enfim, para ser contra, né, a extinção do Ministério da Cultura. E acabou que o governo voltou atrás. E é interessante esse papo da redução do Estado através da redução dos ministérios, que o próprio Michel Temer, presidente interino, falou, não, a gente volta com o ministério. Ele deu essa entrevista, ele falou, não muda nada. Mas se não muda nada, por que extinguiu? Exato. Não muda nada. É uma gestão muito amadora, né? Eu não sei. muito importante, O fato é que há um caminho aqui na redução dos ministérios que realmente, em termos de conta, a gente acha que muda muito pouco. Vamos pensar, gente, nós somos alunos de vestibular, nós temos que ter a nossa mente, assim, não dá para parar só na informação que as pessoas te dão. A gente precisa pensar a respeito delas sempre. Quando o Ministério da Cultura é extinto, extinguiu-se como ministério, ele virou uma secretaria embaixo do Ministério da Educação. Isso significa o quê? Que a Lei Rouanet foi revogada? Não. Não.
Aliás, a gente precisa saber o que é Lei Rouanet também para poder falar a respeito, beleza? O que significa isso? Que a produção cultural do Brasil parou? Não. Apenas significa que não há mais um ministério. Que isso sinaliza, portanto, que a cultura não será uma prioridade do governo. Pelo menos essa é a interpretação dessa galera que decidiu ocupar as sedes do ministério. E como nós falamos, também uma medida psicológica, vamos dizer assim, né? Mostrar para a sociedade que cortes estão sendo feitos, quando na verdade o que o Douglas está mostrando aqui são redirecionamentos, né? Ou seja, eu estou reencaixando o cara, né, em determinados pontos. E aí você pega o Ministério da Cultura e bota embaixo do Ministério da Educação e transforma em secretaria. Em termos de gasto, o que mudou? Nada. Aí ele volta para ser ministério e Michel Temer dá essa... Para mim é uma declaração célebre. Ele vira e fala, não mudou nada. E a gente percebe que há uma falta de discussão mais séria a respeito da política, né? Porque as pessoas que se inconformam com isso, você que está aí buscando informação no YouTube, nós que somos professores, né? As classes mais intelectualizadas e mais informadas, que se indignam com isso, existe um conforto muito grande no governo no sentido seguinte, a grande massa está pouco se lixando se o MINC é MINC ou se é secretaria. Trabalhando pra cacete. Exatamente, o cara tá no movimento pendular nessa hora, você tá assistindo o vídeo, o cara nessa hora tá no ônibus lotado, voltando pra casa, né? Tentando voltar pra casa. Então assim, a gente percebe que... Torcendo pra não chover, pra não ir alagar tudo, que a gente tá no Rio de há Janeiro. uma tranquilidade por parte da governança em... não muda nada e é isso aí, acabou, engulam, né? E é isso que a gente precisa fazer uma análise, né, da postura governamental. Agora, uma coisa muito importante tem que ser vista, né? Porque o aluno já está assistindo esse vídeo, está falando assim, pô, esse vídeo é voltado para um viés de crítica ao Temer e de elogios a Dilma. Peraí, o Temer era vice de quem? Isso aí. É exatamente isso. O PMDB era a base de governo de quem? E foi no governo Dilma? Não, foi no governo Lula também. Então a gente percebe que o Brasil, ele trouxe... Do governo FHC também. Do governo FHC também. Do governo Itamar Franco também. Acho que sim, tanto Do que ele governo mesmo Sarney também. Então você percebe que esses Da caras... ditadura militar também. Eles estão incrustados na espinha dorsal, né, Knup? É. Essa coisa tem que ser vista, né, gente? Ou seja, é o que eu sempre falo, né? Não se cria uma naja como bicho de estimação, pô. E me desculpe. A Dilma agora falar que é traída é brincadeira. Traída, pô. Da Copa do Mundo tem as fotos lá, ela, Marcela, Temer, vendo o jogo lá, comemorando, e agora eu traí. Peraí. Havia ali uma questão particular que teve uma ruptura e cada um foi para um lado. Agora, esse lance de agora, nós estamos contra o golpe. Sim, um golpe que deveria ter sido antevisto. Você coloca como teu vice-presidente um cara que tem ambições, É diferente do Lula, tinha o José de Alencar, que era um cara que, coitado, lutou contra o canceranos, né? Era uma outra lógica. O Temer é um cara que claramente ele tinha aspirações maiores, né? E se você tem esse cara ali do seu lado que tem essas aspirações, o PT ele não soube negociar muito bem. Não sei nem se tinha que ter negociado, porque também é complicado essas negociações escusas. Mas a gente precisa analisar. Esses caras estavam na base do governo. Então, é uma continuidade de muito que já existia, né? É importante a gente analisar isso daí. Mas vamos dar uma paradinha pro break agora, você tem uma mensagem muito importante, né? Assim, dizem que concorrendo a prêmios Emmy, pelo ator principalmente, não é nem tanta qualidade da propaganda, é mais o cara que tá na propaganda. Eu, pessoalmente, gosto muito e confiro. Aí a gente volta daqui a pouquinho, um instante, valeu. Tá gostando dessa aula? É muito legal, né? Mas seria muito bom se nós pudéssemos aprender a combater as doenças que afligem nossa vida. E você tem uma oportunidade. Às terças-feiras no Projeto X, você tem um Plantão X, onde os professores de biologia, de química ensinam muito sobre as doenças e o mundo da saúde. Então fica ligado no Projeto X às terças-feiras, no Plantão X. E aí, cara, achei muito bom. Tu gostou dessa propaganda? Enfim, bom, não, gostei, onde nós estávamos? O ator realmente era beleza, brilhante. tranquilo. É porque o talento incomoda, mas tudo bem, a gente quer conversar não. É isso aí. Mas vamos lá. Mestre, acho que você tem que começar a se preocupar com o pessoal que tá querendo dar um golpe aí nesse ator. Cara, isso aí é o coup. Tem um coup aí. Tem uma galera aí. O pessoal tá... ambições. Rapaz. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, mas estamos protegidos. Bom, vamos cair para essa estrutura ministerial. O que você acha que a gente tem que fazer agora? A primeira coisa é falar que no anúncio
A foto já foi impressionante, né? Todos os ministros de Michel Temer são homens. Homens. Todos são brancos. Brancos. Todos são ricos, né? Vamos colocar aqui que é importante de falar. Isso aí, importantíssimo. Que todos são ricos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns deles, mas só alguns mesmo, porque imagina, né? Se a gente ficar aqui falando de 24 pessoas, enfim, é muita coisa. E a gente também teve um trabalho, porque é realmente muita gente para decorar isso tudo. Claro. Essa salada. E é interessante, gente, da gente notar o seguinte. Todos os ministros são homens, todos os ministros são brancos, e a Secretaria de Política para Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial foram extintas, né? Já no governo Dilma houve esse movimento, né? Nós tínhamos duas secretarias separadas, elas foram então acopladas num ministério, um grande Ministério da Cidadania, né? E já no governo Michel Temer, esse Ministério da Cidadania vai para baixo do Ministério da Justiça. É importante de falar que o ministro da Justiça é o Alexandre de Moraes, mas daqui a pouco a gente chega nele, mas já bota isso aí na cabeça que a gente daqui a pouco vai falar, principalmente a galera de escola pública, que está ocupando escola e tal, que de repente está assistindo até a gente numa escola ocupada, sim, né? Vai sim, que. Sem dúvida, sem dúvida. Se sim, manda coração. Se não, também. Então veja bem, nesse momento você tem um anúncio do governo que apenas homens brancos vão governar o país. Uma coisa mensagem assim, clara, uma né? mensagem bem República Velha, né, irmão? É. Se você olhar lá, aquela época lá do Rui Barbosa e tal, parece a mesma foto. Até pela idade também, mas bom. Isso é República importante. Velha mesmo. E nós tivemos também, né, pessoal, deixa eu pegar aqui minha cola, que a Controladoria Geral da União, criada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, no finalzinho do governo Fernando Henrique, que então foi regulamentada já pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, mudou, né? Agora é o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Algumas pessoas já vão dizer que isso faz com que a CGU perca um pouco a sua autonomia, o que é bastante complicado. A Controladoria Geral da União tem, por prerrogativa, exatamente auditar os demais órgãos, ou seja, do funcionamento meio público. Que fora da estrutura para poder observar de forma tanto ampla. que ela era uma controladoria e não exatamente um ministério. Tinha status de ministério porque o seu chefe, seu presidente, por assim dizer, tinha status de ministro. O que não significa que era um ministério subordinado, então, ao presidente da República. Claro que é subordinado ao presidente porque, inclusive, o ministro-chefe da controladoria é indicado pelo presidente. Sim. De qualquer maneira, isso já é apontado como um problema, né? Mas que o poder de intervenção do presidente agora ficou maior, né? Porque, né... É o que vem sendo apontado. E aí, quando vazam os áudios do Sérgio Machado, né, ex-presidente né, da Transpetro, aí é que a coisa realmente fica um pouco complicada da gente, né, assim, analisar. Sim. Porque você tem um movimento de extinção da Controladoria Geral da União, uma promessa do presidente de não intervir nas investigações da Lava Jato, o presidente nenhum ia dizer o contrário também, né? Ninguém é burro. Enfim, bom, tem gente que é, assim né? como não vai acabar com o Bolsa Família também, Minha Casa Minha Vida, né? Mas já cortaram 10% do Bolsa Família. Bom, exatamente. E aí, assim, nesse mesmo ambiente você tem o vazamento dos áudios do Sérgio Machado, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, quando for mencionar o nosso querido... Homer Jake. Homer Jake, Homer Jake é bom, hein? Homer Jake é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos usar isso pra sempre agora, Homer Jake. Realmente, Homer Jake já virou tipo um codinome. É, né? já virou Homer. Homie. E aí, gente, o que a gente tem aqui, né? Um governo que tem 11 partidos no ministério, né? Aí. O ministério... E o que é interessante é o seguinte, no final do governo Dilma, o PMDB tinha 7 ministérios. Mudou o governo? Às vezes a gente fica meio na dúvida, né? Porque o PMDB continua com 7 ministérios. Isso aí. Né? Nós temos o PPS, né, com um ministério, o PSDB, maravilhoso PSDB, que volta então ao Palácio do Planalto, depois de 13 anos, volta ao Palácio do Planalto com 3 ministros, incluindo o Ministério das Cidades. E né, isso é uma virada o interessante, né? Porque o PMDB ficou perto do PT durante, né, essas 4 gestões anteriores, vamos dizer assim, né, que foram 2 mandatos de cada um. E agora o PE se alinha mais com o PSDB, dando a ele alguns ministérios que a gente até vai falar que são estratégicos. Exatamente, né? exatamente. Isso aí. O DEM, né, ficou com o Ministério da Educação. Antigo PFL, né, para os íntimos. Que é uma dissidência da Arena, né, gente? A gente precisa ter clareza em relação a isso, né? Isso. Ou seja, nós temos aqui a dissidência da Arena e a oposição ao governo militar juntos. O que isso diz pra gente? Era oposição? Né? A gente tem uma aulinha de história aqui, né? Vamos pensar contexto de ditadura militar. Exato. Qual é o teor dessa oposição que o MDB, posteriormente o PMDB, né? fazia e oferecia? O PV ficou com o Ministério do Meio Ambiente com
Quem, mestre? Sarney Filho. Oh, God! O filho do Sarney é ministro. The tree Galera, enemy. É. Cara, peraí. Não, gente, peraí. Família Sarney no Ministério do Meio Ambiente, os caras que desmatam o Maranhão há mais de um século, é sério isso? É bem sério. E vale lembrar que o minha Sarney avó até Filho falhou foi aqui. ministro do Meio Ambiente em outro governo também. Do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi ministro do Meio Ambiente do governo Fernando Henrique Cardoso. Bem, ninguém é perfeito. Oh, O God. PSD, né, o partido do nosso Gilberto Kassab, ex-prefeito da cidade de São Paulo, um abraço pra galera de São Paulo, abraço pra galera de Jaú, Isso! interior de São Paulo, que pediu, Jaú! salve, salve Jaú, fique conosco, né? E tu também, que é muito grande, mas tudo grande. Edmonton, no Canadá também. E você também, fica aí. O Gilberto Kassab, que foi perguntado, né, quando criou o PSD, perguntaram pra ele, mas o partido é de esquerda, é de direita, como é que vai ser? Não, não é de esquerda, não é de direita e não é de centro. Não é de nada. É partido. Ou seja, né, é a regulamentação do partido de aluguel, né? E é pisotear a ideologia no Brasil, né? A demonstração de que a política não é ideológica, é uma política de conveniência, né? De laços... Aluguel. De aluguel, né, gente? Aluguel, é valor aluguel. de troca, né? É. Pelo amor de Deus. Total. Essa questão tem que ser vista, né? Aí vocês ficam aí discutindo, às vezes eu vejo, pessoal, mas é ideologia de esquerda, de direita. Lamentavelmente não é, gente. Gostaríamos que fosse, porque o debate saudável seria, né, bem pertinente, mas não é, né? Os caras, eles ficam se oferecendo, né? Travando determinadas situações para poder, né, abrir depois o fluxo mediante alguma vantagem. Isso é muito complicado, né? Muito difícil de lidar com um país Que é a tônica do Brasil. Pra gente ter uma ideia, aliado então ao DEM, nós temos, que é um partido então de direita, né? Que vamos Sim. pensar na ditadura militar. É Sim, isso, sim. dissidência da arena. Temos o Partido Socialista Brasileiro, Nossa. né? Cada um com um ministério. Isso é Então complicado. é complicado pensar isso. É importante também lembrar que Gilberto Kassab, hoje ministro das Comunicações e Ciência e Tecnologia, eu quero entender por que Ciência e Tecnologia foi para baixo da pasta de Comunicações. Isso. É tipo assim, qual é a tudo, lógica? Mistura tudo. Porque você vai para debaixo do Ministério da Educação, eu até entendo. Não é prioridade aqui no Eu não até entendo, mas comunicação e ciência e tecnologia, qual é a lógica? Não tem lógica. Eu falhei. Não tem falhei, lógica, não tem consegui lógica ver. porque o tripé do JK até hoje tá aí, né, cara? O JK era o cara que dizia que o capital estatal era para infraestrutura, o capital privado nacional era para fazer comida, roupa, calçado, produto de limpeza, e o capital internacional se entregou ao automobilismo, à eletrônica, né, à tecnologia de ponta, né? E é o que a gente vê. Para que eu vou investir em Ministério de Ciência e Tecnologia se eu entrego essa lógica ao cenário internacional desde sempre? E isso você que está aí do outro lado, pessoal, você pode até, de repente, não concordar com essa ideia, mas uma coisa importante, para todos nós, uma tecnologia isenta e nacional seria algo extremamente benéfico, né? Redução de custo, nossa vida depende muito de tecnologias e nós somos dependentes da importação. Essa sua escravização em relação ao dólar se dá por quê? Porque a gente precisa importar tecnologia e o dólar aumenta, realmente a sua vida piora, é claro que piora. Mas poderia ser diferente, né? Caso nós tivéssemos incentivos. E você percebe notoriamente nesse governo que não vai ter incentivo nesse quesito. Isso aí é claro. E isso aqui é rodapé para um monte de coisa, né? Porque quando você importa, você precisa importar um monte de coisa, porque a gente não tem produção de ciência e tecnologia no Brasil, Sim. nosso balanço de pagamento de conta exterior fica no déficit. E como é que paga? Com soja. Isso. Aí o Blairo Maggi vira ministro da Agricultura. Claro, o maior produtor de soja do mundo, ele precisa ir para o ministério mesmo, porque ele tem que pagar a nossa conta. A gente precisa do agronegócio para pagar a nossa conta. E aí, como é que faz para ter reforma agrária? Não tem como. Como que faz com roçado, mestre? Como que faz com o pequeno produtor? Exatamente. Entendeu? Como que faz com as lavouras orgânicas? Né? Cadê a política voltada para isso? Eu estou direcionando para o agronegócio. Aquela outra semana passada do Porque Mapitoba. não tem ciência e tecnologia Exato. para pagar a conta externa. Aí a gente fica, mas o dólar está muito alto. Realmente. Isso é E problema porque agricultura a e gente... desenvolvimento, se eu não me engano, não é o nome do ministério. Deixa eu ver aqui, mestre, Dá uma porque conferida. é difícil isso, rapaz. muita Você fica coisa, fazendo né? umas perguntas difíceis que a gente Desculpa. não ensaiou, rapaz. Olha lá, ó. Aqui tá Ministério da Agricultura, Da só, Agricultura, mas, mas eu acho que é mais coisa também. É. Ministério da Agricultura e Ou qualquer seja, eu estou entregando a minha ideia de evolução econômica para uma pasta agrícola, né? Claro que aí você vai falar do efeito China, que demanda muita commodity, tudo bem, mas
notoriamente isso, né? Eu estou dando plenos poderes a uma pasta de agropecuária, moderna, tudo bem, mas concentradora de capital, e estou diminuindo o papel de uma pasta que deveria ser de ciência e tecnologia, lamentavelmente, né? Exatamente. E já o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do nosso querido CNPq já se manifestou com relação à extinção do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Mas, pelo visto, não tem a mesma força que o Ministério da Cultura, porque, realmente, né, gente, fazer show e o Caetano Veloso aparecer chama muito mais atenção do que uma nota do CNPq. Até porque pesquisa no Brasil, né, nunca foi prioridade e nem a exigência da sociedade, né? Ou seja, não se transforma em bandeira, não se transforma em grito nas ruas, lamentavelmente fica relegado ao segundo plano. Mas vamos lá, mestre, para a gente poder direcionar essa aula aí, tem alguns nomes que a gente pode fazer uma análise, né? Que a gente precisa olhar para esses nomes aqui e ver o que muda e o que não muda. Isso. É importante a gente fazer essa análise. Dossiê Wikileaks aqui. Opa, isso é importante aí. Querido Henrique Meirelles. Henry the Meirelles. Henry the Meirelles. Ao PSD, que já tenta se aproveitar de uma espécie de efeito Fernando Henrique Cardoso. Figura antiga, hein, mestre? Essa figura aí já é conhecida, né? Esse aqui tá antiga. Já foi do BC, né? Exatamente. Qual é a ideia do Henrique Meirelles? Isso está claramente desenhado. No governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso foi para o Ministério da Fazenda. O Plano Real foi um sucesso, né? Sim. Isso é público e notório. Ele foi considerado a figura principal, né, da articulação do Plano Real. E ele, então, concorreu à presidência da República, acabou ganhando, sendo reeleito, etc. O Henrique Meirelles entra com um planejamento de recuperar a economia brasileira e tentar se avaliar, né, se viabilizar como um candidato à sucessão em 2018. Isso aí. Isso já é uma coisa que está nos planos mesmo dele e de seu partido, o PSD. E tem esqueleto no armário. Tem esqueleto no armário aqui, ó. 2004 foi aberto um inquérito contra ele por sonegação, lavagem de dinheiro, crime eleitoral, remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Olha que beleza. Quando ele foi presidente mundial do Bank of Boston. Ou seja, é um cara que vem do capital financeiro internacional para integrar a equipe econômica do governo. Mentalidade, obviamente, né? Você já sabe como é que funciona. Em 2007, o processo foi arquivado pelo próprio STF. Ou seja, esse lance de arquivamento do STF não é novo, né? Dizer que é coisa do Temer não é novo. 2007, o presidente era o Lula. Então é importante ressaltar essa questão, que já é uma prática, né, nociva, corrosiva na nossa realidade. Né? E vale lembrar que Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central durante toda a administração do ex-presidente Lula, de 2003 até 2010. Isso é importante frisar, e que o próprio Lula queria o Henrique Meirelles na Fazenda, coisa que nunca, enfim, não foi possível articular. Então, agora ele topou o desafio, né, como eles chamam, enfim, de integrar o Ministério da Fazenda. E aí, aliado ao Henrique Meirelles na Fazenda, nós tínhamos Homer Jake! Por enquanto é passado. Pode ser que no futuro seja presente. Claro! Porque o Brasil, né? O Temer já disse que conta com ele pro governo, mestre. Pô, que isso? Pô. Ele é só presidente do PMDB. Já que o Michel Temer virou presidente da República. O Homer não. O Homer virou o presidente do PMDB, pessoal. E senador da República. É importante de frisar. Ó, vamos lá então. O que tem contra Homer? Olha aí, vamos lá. Dá tempo? Dá tempo, rapidinho. Investigação de formação de quadrilha por Divina Petrobras. Isso aí tá óbvio. Suspeito de recebimento de propina de contrato do setor elétrico, disfarçado de doação eleitoral a seu filho, que disputou o cargo de vice-governador em Roraima em 2014. Olha que legal. Além disso, a ministra Carmen Lúcia, que é relatora da Operação Zelote no Supremo Tribunal Federal, decidiu abrir um inquérito em abril desse ano para investigar a participação do senador em esquema de venda de emendas a medidas provisórias relacionadas ao setor automotivo. E aí, dancinha, moleque. Aí, Homer Jake, cara, esse cara é... Esse é bom. Vale lembrar, né, que quando o ex-presidente Lula foi nomeado ministro da Casa Civil pela ex-presidente, não sei, presidenta? Sim. Presidenta afastada. Presidenta afastada. Teoricamente, ela é presidenta afastada de uma presidenta, ela pode chamar de presidenta, acho que só ela, acho né? que é só ela, né? Ela, então, foi... uma boa parte da população, né, foi às ruas protestar, como assim? O Lula tem processo e está sendo investigado. Bem, o Romero Jucá tem inquérito aberto no STF e não vi uma viva alma protestar contra isso. E aí o que surge? Isso aqui é até pleonasmo a gente falar, porque com certeza todos vocês viram, né, o que aconteceu, o áudio que vazou do excelentíssimo Romero Jucá na segunda-feira. E aqui cá entre nós, mestre. Por que esses caras falam no telefone?
Eles ainda falam no telefone, o que acabava comigo é que de vez em quando eles falavam baixinho. Você parou? Exato. Em voz baixa. Ele tá com medo de quê? Da moça que traz o café? Do cara na sala do lado? O que é isso? É Tá com medo verdade. de quê? Eu acho que isso vem de uma tranquilidade com a impunidade, eu creio nisso, né? Uma visão de É que... impressionante. Vamos falar no telefone, ninguém pega, ou se pegar não acontece nada, que é o que acontece, gente, lamentavelmente, né? Aqui essa aula não tem o propósito de querer defender o governo anterior, porque isso na verdade é uma continuidade da estrutura anterior. Houve uma mudança aí do cacique, vamos dizer assim, mas Com algumas mudanças chaves. com algumas mudanças chaves, né? Que eu queria encerrar aqui falando do nosso amigo, né, José Serra, né, que seria importante, porque dentro dessa lógica, né, até pra gente, né, amarrar essa ideia, você coloca José Serra como ministro de Relações Exteriores. E isso é preocupante por quê? Ah, Thiago, porque você tem alguma coisa contra o PSDB? Não. É porque, claramente, o Aécio Neves, na campanha dele para a presidência em 2014, disse que o Mercosul não é um bloco bom para o Brasil. Gente, se tem uma coisa que o Mercosul é boa, se para alguém o Mercosul é bom, é para o Brasil. Eu não sei se é bom para o Uruguai ou para o Paraguai. Eu fui no Uruguai e só vi produto brasileiro nos mercadinhos do Uruguai. Agora, para o Brasil é ótimo, né? É um viés de exportação fantástico. E aí você tem um cara que, obviamente, não é conivente com essa ideia de manutenção numa estrutura onde o Brasil é líder, e você tem, ao mesmo tempo, a assinatura de uma parceria transpacífico dos Estados Unidos, onde ele já está trazendo o Japão, ele está trazendo tigres asiáticos, ele está trazendo o México. Na América do Sul já trouxe Peru, Colômbia, Chile, e o Brasil, se for incluída essa lógica, somada a ideia, né, da visita do Obama ao Macri na Argentina, que é mais um grande, né, trunfo na mão do Obama, ou seja, os Estados Unidos estão jogando forte para tentar pegar, né, o Brasil de volta para as suas redes e romper com a ideia da China, romper com a ideia da Rússia, romper com a ideia do BRICS, do NBD, que era um viés onde o Brasil tinha mais autonomia, né, investimentos em infraestrutura, direcionados, né, para ferrovias, e agora a gente percebe uma tentativa, na minha opinião, de crescimento, de retorno ao crescimento dessa dependência dos Estados Unidos, né, que fica clara nessa nova lógica ministerial, sobretudo no que tange ao Joseph Sierra, né? Ou que é translinguista. Aí pode ser Joseph com Mountains, né? Também, né? Depende do que você prefere. O idioma da sua preferência. Tá bom. Sierra é bom, tá Sierra é bom. Pra terminar aqui, galera, falando do Romero Jucá, nós vimos aí, né, um áudio que foi vazado, né, do Romero Jucá planejando com o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, a queda do governo Dilma. Sim. Para barrar as investigações da Lava Jato. Sim. Não sei, sinceramente eu não boto a mão em fogo por ninguém, porque já me queimei bastante na minha vida. Agora, é importante da gente frisar que, de uma maneira ou de outra, havia uma preocupação grande com a possibilidade da figura da Dilma Rousseff de interromper as investigações. E aí, necessariamente, a narrativa do golpe, a narrativa que diz que o que ocorre no Brasil é um golpe de Estado, ganha muita força. Sim. Afinal, nós temos um cara que foi parar no ministério do governo seguinte, planejando a queda do governo, não por causa de pedalada fiscal, não há qualquer menção ao motivo que está ali, né, no pedido do impeachment lá assinado pelos juristas. O que está ali colocado é a necessidade de derrubar o governo para barrar investigações do Poder Judiciário. Isso é bastante sério, bastante grave, né? A gente está vendo interferência de um poder sobre o outro, né? E a perspectiva de que pessoas que assaltaram literalmente os cofres da Petrobras saírem impunes. Não importa o partido, não interessa o viés, não importa a história. As pessoas não podem sair sem pagar por isso, e sem que as investigações sejam, então, no mínimo, concluídas. Pessoal, Alexandre de Moraes é o nosso ministro da Justiça. Quem é o Alexandre de Moraes? Ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso aí, galera da ocupação. O cara que mandou a polícia invadir as escolas e sentar a porrada nos alunos, nas crianças. Agora é o ministro da Justiça. Até porque o Temer disse que sabe lidar com bandidos, né? Então, isso. É importante. Eu fico imaginando se os pessoal ficassem... se tivesse adesivo dele de perna aberta nos carros, né? Né? Mas ele disse que está sob pressão psicológica forte, né, mestre? A gente tem que tomar cuidado com essa aula que a gente está pegando pesado. Filiado, então, ao PSDB. Isso. Né? O nosso Alexandre de Moraes aqui. Querido Mendonça Filho, do DEM, e aqui, gente, ficou realmente sério o que aconteceu. Mendonça the Sun. Ficou realmente sério o que aconteceu. Ele simplesmente, no dia, né, que lamentavelmente nós tivemos a notícia, né, de uma brutalidade completa, né, que foi o estupro coletivo de uma moça aqui no Rio de Janeiro, né, por 30 homens. Enfim, é até complicado de falar sobre isso.
a gente até pensou em fazer um X da atualidade sobre isso, mas não tem o que falar. Né? Seria uma a melhor medida foi do sensacionalista que disse que não há como fazer piada num dia tão negro, né? E as pessoas questionarem se é um dia negro ou não, que mais nos assusta. Mas enfim. E o Mendonça Filho, no mesmo dia, olha o valor simbólico que isso tem, ele se encontra com Alexandre Frota. Quem é Alexandre Frota? Estuprador confesso. Né? Que em rede nacional, no programa do Garrafinha Abaixo, confessou não, né? Porque confessar dá uma ideia de que você fala meio que sem querer falar, né? Confessar, você fala aquilo que você não gostaria de falar. Aos risos. Aos risos que teria estuprado uma mãe de santo. Isso. Quer dizer, tem um viés racista na história, tem um viés eurocêntrico, etnocêntrico, né? Contra, enfim, em relação às religiões afro-brasileiras. E claro, né? Altamente, enfim, misógino. Não vou nem mencionar que ele é ex-ator pornô, porque acho que isso não é um elemento de qualificação pessoal, mas podemos lembrar que ele foi ao lado do dono da página TV Revolta, né? Que é um dos tabloides mais hediondos da internet. Eu posso falar isso com toda tranquilidade porque são memes falsos, comprovadamente falsos, que são veiculados em muitos momentos por essa mídia, que tem milhões de seguidores, né? E que acaba, né, tendo o privilégio de sentar com o ministro da Educação para poder dialogar. Quisera nós, como professores, poder sentar com ele e falar sobre algumas pautas. Será que isso está disposto a nos receber, senhor ministro? Acredito que não, né? Nós somos donos de um canal, né, da internet que trabalha com educação gratuita, né? Acho que isso nem entra na cabeça desse pessoal, educação gratuita. E que gera muito menos visualização do que os filmes do Alexandre Frota, Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é interessante que o Alexandre Frota, ele, em um dos filmes dele, né, ele contracena com uma travesti. Então, quer dizer, nem advogado da família tradicional brasileira, essa coisa hedionda também, que vem sendo defendida por uns e outros por aí, nem isso ele pode se dar longe de ser. Né? Como é que o que foi o Alexandre Frota fazer na sede do Ministério da Educação? E aí disseram que o Aécio saiu correndo, né? Quando ele soube que o Alexandre Frota estava chegando lá. Inteligente. Que esse lance aí do Romero Jucá dizendo que ele ia ser o primeiro a ser comido e tal, ele pegou um avião e veio pro Rio de Janeiro. E escorado na parede. Ipanema, ele veio, né? Dizem que ele ficou com medo, rapaz. Acho que ele saiu correndo lá de Brasília. E aí, bem, o próximo aqui é o nosso Blairo Maggi. Blairo! The Magis! Como é que traduz Blairo? Faz aí. Blair the Magis. Magis, que é o nome desse temperinho que você usa aí no seu macarrãozinho. Gostosinho, a beça, por sinal, né, gente? Que tem, nesses temperos, sua atividade secundária. Qual é a atividade primária do seu Blairo Maggi, Douglas Quinoto? Soja. Soja, mas não é qualquer soja, né? É a maior produção de soja do planeta, né? Um cara que vai ter reunião de portas fechadas com o governo americano para definir o quanto de soja ele vai poder oferecer no ano específico, né? Isso é algo bem... O epíteto do Blairo Maggi é motosserra de ouro, galera. Que isso, mestre. Valeu. Esse é o cara que falou que não tem nada demais desmatar 40% da floresta amazônica. Isso é besteira. É mato, né? O negócio de mato tem que tirar, da mosquito, né? Não vale a pena. Da curupira. Eu esqueci de mencionar uma coisa muito saci, importante. Que entra em casa quebra tudo, isso é perigoso. É complicado, é perigoso. O Romero Jucá, nosso excelentíssimo Romero Jucá, foi líder dos governos Lula e Dilma no Senado. Isso é importante de frisar. Aí ele entrou agora pro ministério, já saiu, né? Voltou pro Senado. Só isso, ele é só senador da República, depois das atrocidades que ele disse, mas durante os governos de Dilma e de Lula, ele foi líder do governo no Senado. Sim, sem dúvida. Isso é importante de frisar, né? Então, o nosso Blairo Maggi é ministro da Agricultura, galera. Olha só, nós entregamos diretamente a nossa agricultura ao maior produtor de agronegócio do mundo. Isso. E aí você deixa bem claro qual é a diretriz do governo a respeito dos caminhos da agricultura, da pecuária, né? Uma diminuição, obviamente, né, dos poucos e escassos, né, tipos de política voltada para o pequeno produtor e uma preferência do agronegócio nessa pauta. Isso fica bem definido, né? Acho que é bem clara a diretriz do governo diante da sua política ministerial, né, mestre? E vale frisar que a boa parte dos recursos das chamadas pedaladas fiscais assinadas pela presidenta Dilma, alguns dos 6 decretos, né, que ela assinou, foram exatamente recursos para o Plano Safra, de agricultura familiar. Isso aí. E aí é interessante que ela cai e o Motosserra de Ouro vira ministro da Agricultura. Tá certo que a ministra da Agricultura da Dilma era Cátia Abreu. Que também não é nem mas que vinha um degrau abaixo do Blairo, né? Porque assim, a Cátia Abreu, a Cátia Abreu ela era lobista do setor agropecuário, né? Agora, o Blairo é o cabeça, né? É o setor agropecuário. É o setor agropecuário. Acho que a medida ficou muito mais clara. Até porque a preocupação em deixar a Cátia Abreu, porque no final das contas ela acabou apoiando a Dilma, né?
Exatamente. No final, ela deu apoio a Dilma e o PMDB falou, Kátia, não dá pra continuar com você. E ela está sob ameaça de ser expulsa do PMDB por conta disso. Uma insubordinação, né? Sem dúvida. Coisa que o nosso amigo Leonardo Pisciani não vai passar, que é o ministro do esporte, né? Lembrando que ele também foi favorável a Dilma, mas talvez de forma menos contundente que a Kátia. E agora ele ganhou um ministério como forma de trazê-lo novamente, já que a família Pisciani, né, ela tem uma grande influência política. Absolutamente importante. É mas verdade. é engraçado que a família Pisciani, você vai ver a pronunciamento de parlamentares na Alerj, o presidente da Alerj é o Jorge Pisciani, pai Isso. do ministro, né, Sim, do sim. Leonardo. Ele é o presidente, mas eu nunca vejo ele sentado na cadeira de presidente. Nenhuma vezinha. Eu queria saber por quê. E ninguém me explica. É, eu também não entendo, mestre. Não entendo. Por Se que ele você nunca não tá lá? explica, quem sou eu pra explicar, né? Besteira. Não sei mesmo. Colocamos aqui, galera, o Henrique Eduardo Alves e o Gilberto Kassab, um do ladinho do outro. Ou melhor, um em cima do outro. Enfim. Por quê? É importante Aécio no frisar... meio, sacanagem. Sacanagem, desculpa. É importante de frisar que ambos os dois eram ministros. Aliás, o Eliseu Padilha também, né? Vamos colocar logo os três aqui na conta. Eliseu Quadrilha, mestre? O pessoal chama de Eliseu Quadrilha aí, nos bastidores pessoal do inventa. governo. O pessoal Isso tá aí. inventando. Os três eram ministros da ex-presidenta, presidenta afastada, não sei, Dilma Rousseff, né? Sim. Os três. Mas o Henrique Alves, ele é interessante. Porque ele é ministro do turismo no governo Dilma, ele sai, ele se exonera, né, do cargo, volta para o parlamento, apoia o processo de impeachment, 2 meses depois muda o governo e ele volta para o Ministério do Turismo. Sim. Ou seja, mudou o governo, mas o turismo continua na mesma mão. E Eu foi não sei- presidente da Câmara antes do Eduardo Cunha, né? Isso é importante Sim, durante o lembrar. governo Dilma. Durante o governo Dilma. E ele recusou alguns pedidos de impeachment da Dilma, da durante Dilma. o primeiro mandato. Inclusive, pelo menos, do Jair Bolsonaro, né? Que Sim. queria ser o herói da paz. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, né, que durante o governo Dilma teve a incumbência, então, de montar o PSD, teve a incumbência de ressuscitar o PL, de maneira a tirar a força do PMDB. Acaba que o PMDB aglutina Gilberto Kassab para dentro de si, o Gilberto Kassab articula, junto com os caciques do PMDB, né, a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e volta ao governo agora num super ministério das comunicações e ciência e tecnologia. Já falamos sobre isso, né, que não há lógica alguma de colocar ciência e tecnologia embaixo das comunicações. Enfim, eu tenho muita dificuldade em entender isso. Se fosse embaixo do Ministério da Educação, seria contra, seria perigoso, mas daria pelo menos para entender, né? Porque você pode dizer que pesquisa, educação, universidade, não sei o quê. Mas Eu acho salutar, eu sou meio radical nesse aspecto. Eu acho que tinha que entrar de cabeça nessa loja. Porque, pelo menos dessa maneira, acho que talvez isso virasse uma pauta mais séria no Brasil, você tornar essa educação algo mais pragmático, conseguir direcionar investimentos para universidades, transformá-las em tecnopolos, acho que o caminho seria esse. Mas não é. Você bota comunicação. Parece pegar assim, o que tem eletrônica, né? O que tem tecnologia? Bota num bolo, enfia numa caixa e joga, né? E aqui bota o Kassab, né? Como o representante disso, é meio preocupante, né? Eliseu Padilha, que foi para o Ministério da Casa Civil, né? É o Ministério Central, digamos assim, da administração, e o nosso Gedel Vieira, Secretaria de Governo, né? Alguns dessa galera aqui, o próprio Gedel, Eliseu, Henrique Eduardo Alves, enrolados na Lava Jato, estiveram na lista da Odebrecht. Enfim, gente, esse é o ministério do Michel Temer, de 24 homens brancos, e o próprio Michel Temer está inelegível, ele não pode concorrer à eleição pelos próximos 8 anos por ter cometido crime, né, de crime eleitoral. Ele doou mais para uma campanha do que ele deveria. E é interessante que ele está enrolado na Lava Jato também, está citado na Lava Jato, sim. mas ele está inelegível por causa de R$ 1.500. Isso. Maneiro. R$ 1.500 que ele doa mais do que ele O poderia. processo do TSE continua correndo pela chapa, né, contra a chapa dele da Dilma, né? E você percebe que a tentativa de tirar a Dilma do poder também mais rapidamente foi justamente para tentar, né, manter a possibilidade do Temer ser presidente. Porque se houvesse a cassação da chapa, ele também não poderia nem assumir. Ou seja, ele é inelegível pelas urnas e não poderia nem assumir como vice, né? Você teria que ter um outro processo eleitoral convocado aí no prazo de 90 dias, né? Então isso é uma coisa, né, bem preocupante. O status, né, que a gente observa hoje da governança brasileira, né, as pessoas foram às ruas pedindo um fora Dilma, onde elas não entendiam muito bem a extensão disso, não era uma questão apenas da Dilma, né, a Dilma ela realizou um governo muito ruim, né, em vários quesitos que a gente analisou aqui no X da Atualidade, mas a retirada da Dilma, ela trouxe à tona, né, também
uma série de transformações que não melhoraram aquilo que você reivindicava, né? E isso acho que tem que estar na sua reflexão diária, sua reflexão social, suas discussões. Acho que é válida aí a nossa tentativa de ajudar você a ter um esclarecimento maior quanto a isso. A aula de hoje já tem um viés informativo, né? A ideia de tentar buscar traduzir, né, Knup, essa mídia que é tão complexa, né, nas ramificações que o cara não entende a linearidade da coisa. Acho que a ideia foi a gente fazer um esqueleto para vocês. Busquem os áudios vazados, é importante. É uma mudança no cenário e Brasília está em polvorosa, com medo do que pode vir a acontecer nos próximos dias, nas próximas gravações do excelentíssimo Sérgio Machado, que foi indicado para a Transpetro no governo Lula. É importante de frisar. Muito importante, né? E para encerrar essa aula, só uma pergunta maravilhosa, porque eu estou curioso, eu quero saber. Where is Sérgio Moro? Estou com saudade de você, Serginho. Onde você está? Volte para nós. Volte Paladino, com as investigações. Venha. Paranaense lindo. Fica conosco. Gente, muito obrigado por vocês estarem ligados no X da Atualidade. Pessoal do Periscope, muito obrigado também. Pode dar aquela largada de coração, galera gostosinho. Fica aí que a gente vai continuar no chat assim, com a galera do Periscope. Se você está vendo essa aula pelo YouTube e por acaso o pessoal não sabia dessa ferramenta maravilhosa, baixe já o aplicativo Periscope no seu celular, @Projeto X, adiciona a gente. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estaremos com o X da Atualidade ao vivo. Essa semana foi algo diferente, porque tivemos um feriado maravilhoso para a galera descansar. Estamos especialmente na sexta-feira. Sexta-feira sexy com você. Beleza? Mas, Knup, vamos agora tomar aquela breja importada, né? Que eu acho vital na vida, né? Porque nós somos ricos, né? E aproveitar a abertura do mercado. É isso aí, né? Acho que é válido agora. Muita importação, quero dólar barato, porque eu quero luxo, eu quero felicidade. Eu quero Paulaner, eu quero Stella Artois. É isso aí, vamos lá. Valeu, beleza? galera. Prazer estar contigo, irmão. Valeu, galera. Pessoal, fica ligado, valeu. Até a próxima, obrigado, galera. Até a próxima.